protegei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Cordeiro de Deus, instantemente vos pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Pegamos essa direção espiritual de hoje e o coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz bem, boa noite a todos. Todos que vieram por batizados, bem-vindos à nossa casa, é a vossa casa também. Todos os missionários, obrigado por terem vindo na chuva, é difícil chegar, mas todo bem. A paz de Sérgio. Hoje o Evangelho, para esse tempo de Advento, diz que o homem que escuta as palavras de Jesus e não põe em prática é como alguém que constrói sua casa sobre a areia. A primeira onda leva tudo, vai ao sabor das ondas. Então a prática do Evangelho é a adesão verdadeira a Jesus. Não existe uma adesão a Jesus que não seja a prática da vivência das palavras e ensinamentos de Jesus. A prática. Esse final de semana nós estivemos no Rio de Janeiro em pastoral e um senhor nos acolheu na sua casa sem nos conhecer, nos acolheu com caridade, com amor, um lugar bem simples. Disse para mim que tinha 20 anos que ele não comungava na missa, né? Disse que ele era um grande pecador e não podia comungar. E o Papa falou: comunhão não é prêmio para os justos, remédio para os pecadores. O Papa disse sexta-feira. Eu disse isso para ele. E lá eu vi uma prática dos ensinamentos de Jesus. O acolhimento, o cuidado conosco. Acolhimento que eu às vezes não encontro em comunidades católicas. Às vezes você vai em algum evento e você, pelos cristãos, você não é bem acolhido, como fui acolhido por essa família, como nós que fomos para lá em pastoral, fomos acolhidos. Pessoa que não entende quase nada do Evangelho, mas ele sabe que o que ele gosta que se faz para ele, que faz bem para ele faz para os outros. Isso é a linguagem do amor, isso é a linguagem universal. Isso é a prática do ensinamento de Jesus. Por isso que Jesus falava para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês aparentemente são seguidores da lei de Deus, mas seu coração não tem misericórdia. E Jesus ainda dizia para eles: as prostitutas e os cobradores de impostos publicanos, que eram os marginalizados da época, eles vos precederão no reino dos céus, dizendo que esses pecadores públicos, mas porque tinham o coração reto diante de Deus, o arrependimento, amavam, eles estariam primeiro no reino dos céus do que muitos daqueles que conhecem a lei, mas não a põem em prática. Por isso a gente tem que se apegar no essencial. O que é o essencial? Quem é o essencial? O Senhor Jesus Cristo é o essencial. Procurar pensar como Ele, agir como Ele. O que Jesus faria agora? Como Jesus trataria uma pessoa que vem pedir abrigo? Como Jesus trataria alguém que está machucado na rua?
Como Jesus trataria alguém com depressão, que precisa de ajuda? Como Jesus trataria alguém na nossa própria casa fraterna, na nossa comunidade? Buscar a prática do Evangelho. Buscar com todas as nossas forças e fraquezas. O Evangelho de hoje ainda diz que aquele que ouve as palavras de Jesus e põe em prática, esse sim constrói sobre a rocha, sobre um alicerce seguro. Tem segurança. A perseverança vai dando a ele segurança de estar no lugar certo. E cada dia que você persevera no caminho de Jesus, mais segurança você tem em Jesus. Cada batalha que você vence, você vai ficando mais seguro da tua vocação, do teu chamado, do teu carisma. Então a perseverança constrói o nosso alicerce na rocha que é Jesus. O Catecismo da Igreja fala sobre oração. No capítulo 2725. E eu, pedindo a Deus para a direção de hoje, me veio essa passagem sobre a oração. Um carisma como o nosso não funciona sem oração. Um carisma como o nosso, da prática pastoral intensa, da vivência pastoral intensa, não funciona sem oração. Não funciona. Não funciona sem adorar Jesus, não funciona sem o santo sacrifício da missa, não funciona sem os momentos pessoais entre você e Jesus. Porque senão tudo se torna um peso insuportável. Caminhar com Jesus com uma mentalidade mundana é um peso insuportável. Para caminhar com Jesus num carisma como o nosso, para ter um alicerce sobre a rocha que é Jesus, é preciso ter um contato pessoal, particular com Jesus. Também comunitário, mas pessoal. A sua adesão pessoal a Jesus. No parágrafo 2725 do Catecismo da Igreja Católica está escrito assim: a oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Olha como é forte isso. A oração é um dom da graça de Deus, mas também é uma resposta decidida de nossa parte. A inspiração da oração é um dom de Deus, mas a oração, o se colocar em oração, é algo que nós temos que decidir. É a nossa parte, é a comunhão. Então, para se ter essa comunhão em oração, Deus dá inspiração, mas é preciso colocar em prática, pôr em prática a oração. Não apenas ouvir a inspiração de Deus, o desejo de rezar, às vezes nem tem o desejo, mas a lembrança que se deve rezar é a inspiração de Deus. Mas para que essa oração aconteça, para que ela exista, é preciso colocar em prática a inspiração. Rezar. Da onde estiver, rezar, adorar. Continua dizendo assim: a oração supõe sempre um esforço. A oração supõe sempre um esforço. O Catecismo da Igreja está dizendo isso. Supõe sempre um esforço. O que quer dizer isso? Que Deus dá essa graça da dificuldade de rezar para aumentar o mérito de quem reza, para te dar mérito, para fazer aquela oração ter mais eficácia, aquela oração ser mais agradável a Deus, oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E às vezes na correria da nossa vida pastoral, às vezes é custoso para rezar, parar e rezar. Mas se não parar um pouco para rezar, mais para frente para tudo. Para tudo.
se não parar agora, um pouco, para rezar, respondendo a cada inspiração de Deus, parar um pouco e rezar, se não fizermos isso, mais para frente, para sempre. Se afasta de Deus, se afasta dos pobres, tudo se torna um peso insuportável, porque se afastou do essencial. A oração supõe sempre um esforço. Esforço para rezar. Esforço para se colocar diante de Deus. Quanto menos vontade se tem de rezar e quanto mais preguiça se tem de rezar, aí é que se deve rezar. Isso não é uma desgraça, pelo contrário, é uma graça. Não ter a vontade de ir e ir assim mesmo é uma graça. Aumenta o mérito, porque você não está rezando por causa da satisfação que te dá, o consolo que te dá a oração. Você está rezando por decisão. Como diz aqui no comecinho da leitura, é uma resposta decidida de nossa parte. A oração é uma decisão da nossa parte. Continua. Os grandes orantes da antiga aliança de Cristo, como também a Mãe de Deus, os santos com Ele, nos ensinam. A oração é um verdadeiro combate. A oração é um verdadeiro combate. Contra quem é esse combate? Este combate, primeiro, é contra nós mesmos. Catecismo da Igreja. Este combate da oração, primeiro, é contra nós mesmos. E depois contra os embustes do tentador. Por que contra nós mesmos? São Paulo diz que o corpo rejeita as obras do Espírito, né? A carne, o nosso ser, rejeita as obras do Espírito. Então a primeira luta é ser vencido em nós mesmos. A decisão de entregar a vida em Jesus e ser vencido por Jesus, ter a vontade de Deus, vencer a nossa vontade e se colocar em oração. E depois contra os impulsos do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com o seu Deus. A oração é um combate, primeiro contra nós mesmos e depois contra os embustes de Satanás, que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com o seu Deus. Talvez a gente pense que na nossa comunidade, por ser uma comunidade de uma vida muito intensa pastoral, talvez a gente pense que é muito difícil se afastar da oração, mas não é. Até com aparência de coisa boa, Satanás nos engana. Às vezes a nossa vida pastoral fica tão cheia, você faz tanta coisa, que você não reza mais. E isso é uma tentação. O Beato Vantuan dizia isso: nós precisamos dar mais importância a Deus do que às obras de Deus. O que quer dizer isso? Não que as obras de Deus não tenham importância, nem nosso trabalho pastoral, nossa vida, evangelização, tudo é muitíssimo importante. Mas mais importante é a nossa oração pessoal com Jesus, que é o que sustenta isso. O demônio, escutem bem, comunidade Voz dos Pobres, o demônio nos tenta a cair num ativismo e vai aparecendo cada vez mais coisas para tomar o lugar da oração em nossas vidas. Cuidado, porque ele não liga para o tanto de coisa pastoral que a gente faz. Ele sabe que lá na frente sem oração vai cair. Ele sabe, ele tem experiência. Quantos 1000 anos tentando os homens e sabendo que assim ele os vence. Então ele enche de coisa pastoral para a pessoa fazer. A pessoa não para mais, que não tem mais tempo de rezar. E ele nem liga. Ele não liga. Porque ele tem a certeza que aquela alma longe de Deus, por si só, ele nem precisa combater ela, mesmo vai combater ela e afastar ela de Deus. Às vezes na aparência de coisas boas. Às vezes parecendo que estão escolhendo o melhor lado. Mas o melhor lado é estar perto de Jesus. Lembra aquela passagem de Marta e Maria? Do Evangelho? Marta e Maria?
Marta toda preocupada, porque o que Marta estava fazendo não era ruim, era certo, ela estava acolhendo bem Jesus. Mas Jesus, não repreendendo Marta, mas dizendo que a postura de Maria aos pés de Jesus era uma postura mais sólida. Ele disse, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado, porque a outra parte pode ser tirada. São Pio dizia, nada é mais importante do que ficar perto de Jesus. Ficar perto de Jesus. A luta contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Olha o que o catecismo da igreja diz. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Então, quando a gente se afasta da oração, quando a gente se afasta da intimidade pessoal com Jesus, e oração que eu digo não é apenas o recitar de fórmulas de oração. Oração é coração com Jesus. Às vezes eu posso passar o dia inteiro com o terço na mão e desfiando lá o terço, não, mas eu posso estar sem contato com Jesus. Se eu não tiver o coração naquela oração, se eu não a direcionar para Deus, se eu não clamar misericórdia e conversão para a minha vida, se eu não pedir a Jesus a graça de estar mais perto dEle, de ser vencido por Ele, minha vontade vencida pela vontade dEle. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Então, quando nós não rezamos, a nossa vida começa a cair. Porque como não rezamos, também não conseguimos viver a vida pastoral. Não conseguimos. A gente se ocupa com tanta coisa, e vamos viver como vivem os que não conhecem Jesus. Tudo só por fazer. Tudo vai virando um peso. E até que desiste, porque se se vive como se reza, quem não reza, não vive na graça. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Olha isso. O combate espiritual da vida nova de um cristão é inseparável do combate da oração. Então, todas as nossas atitudes, o colocar em prática a palavra de Jesus, como disse hoje no Evangelho, escutar e colocar em prática. O primeiro ensinamento que nós devemos acolher de Jesus e imitar o exemplo de Jesus, que Jesus era Deus, é Deus, e Ele rezava. Por que Jesus rezava, se Ele é Deus? Para nos ensinar com exemplo. Se Ele, que é Deus, tinha momentos de oração que Ele se separava dos apóstolos, subiam no monte para rezar. Deus separava momentos para rezar, para nos ensinar que o combate para ser vencido por Jesus, o combate para fazer as obras de Jesus, tem que caminhar junto com o combate da oração em Jesus. A vida de oração, a vida de contemplação, e para nós especificamente, nós os povos, nossas regras de vida, tanto dos casais, dos celibatários, dos jovens, todas elas são escritos de Deus para nós. Então, se a gente lê aquilo e não põe em prática, estamos construindo nossa vocação sobre a areia. Vai cair. E eu tenho chamado bastante atenção disso. Os ministros celibatários e regionais sabem disso, que todos receberam essa semana uma mensagem sobre isso. Se deve ler e viver o nosso diretório de vida. Porque se ler e não põe em prática, é em vão. É saber o que está lá, mas não viver, é em vão. Para nós, a oração é a contemplação do olhar de Jesus. Quero terminar com o parágrafo 2715 do Catecismo da Igreja, que diz assim: a contemplação
Agora falando da adoração eucarística, que é o nosso carisma, do olhar para Jesus na missa, nas mãos do sacerdote. A contemplação é o olhar de fé vindo em Jesus. São Curadanes dizia: eu olho para Jesus e Jesus olha para mim. Essa atenção a Ele, a Jesus, é uma renúncia ao eu. A atenção a Jesus é a renúncia ao eu. Seu olhar purifica o coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do nosso coração. Ele nos ensina a ver tudo na luz da sua verdade, de sua compaixão para todos os homens. Está dizendo que a adoração a Jesus, o olhar para Jesus. Graças a Deus o Padre Sérgio celebra e segura bastante tempo Jesus no alto, e nós podemos olhar para Jesus, principalmente os casais, os jovens que não têm a graça de poder adorar todos os dias Jesus eucarístico exposto. Então na missa nós podemos ter esse momento de olhar para Jesus, olhar Jesus nas mãos do sacerdote, deixar Jesus olhar para nós. E esse olhar purifica, diz o Catecismo da Igreja, purifica o nosso olhar. Esse olhar ilumina nossos olhos do coração. Esse olhar nos faz olhar como Jesus olha, nos faz colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Olhar para Ele, Ele olha para nós, e o olhar dele nos cura. O olhar de Jesus nos cura. Por isso cada filho, cada filha da comunidade Voz dos Pobres, e todos que hoje estão aqui, somos convidados a colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou hoje. A colocar a oração, a ter tempo para olhar Jesus, para deixar Jesus olhar para nós. Olhar Jesus nos pobres, olhar Jesus nas pastorais, mas principalmente a vida pessoal de amizade com o Senhor Jesus. Ser amigo dele. Se aproximar de Jesus como um grande amigo, não como um juiz, não como um fiscal da fé que está olhando seus defeitos, mas como alguém que te ama, alguém que te espera, alguém que ansioso te espera. Graças a Deus eu sempre tenho a graça de trabalhar nas paróquias, assim, fazendo serviço de serralheria. E sempre que eu entro, a primeira coisa que eu faço é cumprimentar Jesus. Quando eu chego para cumprimentar Jesus, eu vejo o quanto Jesus estava ansioso pela minha presença. O quanto eu estava ansioso por chegar até Ele. Mas Deus espera mais a nossa vinda até Ele do que nós desejamos estar perto dEle. Ele está lá só por causa de nós. Ele está aqui no sacrário só por causa de nós. Quanta graça poder chegar perto de um Deus que nos ama assim, como somos, fracos, pequenos, limitados. Um Deus que quer olhar nos nossos olhos, e por isso Deus se abaixa. Por isso Deus se inclina na Eucaristia para olhar nos olhos de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.